Então agora a gente vai entrar na parte das perguntas, que tem um monte aqui na caixinha. Tá, vamos. E, ó, autismo é genético? Nascem assim ou com alguns maus costumes desenvolve isso na criança? Não, é realmente isso que eu tinha falado sobre o transtorno, que a gente tem alterações na hora da formação do tubo neural e do parte cerebral. Então, realmente é uma questão que vem desde a época pré-natal, não é adquirido. Começou a ter traços autísticos com 10 anos de vida. Não, aí a gente tem que pensar em outros diagnósticos. O autismo, ele realmente. Tipo, ou em outra questão, por exemplo, a questão da tela, né? A Não, questão não até é que vai desenvolver o autismo. Não, a gente fala de traços autismos em várias síndromes genéticas, em vários tipos de epilepsia, por exemplo, Landau-Kleffner, que é um paciente que adquire a fala e para de falar depois, entendeu? Então, tem outros diagnósticos que a gente pode pensar, mas o autismo ele tem que estar desde para fechar esse diagnóstico, a gente tem que pensar realmente desde o começo do desenvolvimento. Sim. E Ainda lembrando que a sobre. gente falou, né, da herdabilidade de 60 a 90% dos casos. Sim, olha lá. A partir de quantos meses identificamos o autismo? Ele fica mais evidente a partir de 1 ano de idade, quando a gente começa a ter a intenção comunicativa, mas tem sinais desde os 6 meses. 6, 9 meses, pode ter um atraso motor, pode ter uma questão com toque, pode ter uma questão de expressão facial, de não ter o sorriso social que chega por volta dos 3 meses, não ter tanta expressividade. Tem muita queixa de paciente que não gosta de ficar no colo, que fica muito irritado com o contato físico. O Então, tem uma questão toque, né? a questão sensorial latente desde os primeiros meses, assim. Então, fica mais característico, fica mais fácil depois de 1 ano, mas tem sim sinais que dá para saber antes. Hum, o TDA e o TDAH é mais comum em meninas ou meninos? O sexo da criança tem algo com isso? Tem os dois em meninos, o TDAH e o TEA. Eles têm maior prevalência nos meninos, realmente. Caraca, Sim, sabia dessa não. os dois têm Hum. TDA, os três, né? TDA, TDAH e o TEA. Eles são mais prevalentes em meninos. A pandemia pode desencadear o TEA? Desencadear, não. Ela pode fazer ficar alguns sintomas mais exuberantes, mais a gente está observando Em mais a criança. evidência, né? Exatamente. Mas realmente a causa é lá na formação daquele feto. Tudo começa na formação do feto. Sim. Genético mesmo. Quando um aluno não nos atende logo na primeira chamada e se faz necessário falar com ele, deve ser pausadamente? Uhum. E com. Eu não consigo abrir. É, eu vou abrir aqui, Mari. Se você tiver aí, complementa a pergunta que não dá para. Doutora, com qual idade os diagnósticos podem ser fechados? Os diagnósticos são clínicos. Não tem idade limite, não tem limite de idade. Então, essa questão de vamos esperar os 3 anos, os 7 anos, é muito errado. Então, quando tiver suspeita, é legal uma avaliação e é legal que a gente comece a intervenção. Não tem uma idade mínima realmente. Esse negócio de só vamos mandar para a terapia depois dos 7 anos que a gente pode fechar o diagnóstico do autismo, isso já não existe mais. E sobre prematuridade, como isso afeta no desenvolvimento? Isso é um fator de risco realmente. Então, lembra que eu falei que os transtornos do neurodesenvolvimento,
em qualquer fase do desenvolvimento do sistema nervoso central, ou seja, das primeiras semanas de gestação até o parto e os primeiros anos, se a gente tiver alguma intercorrência, pode sim causar transtornos do neurodesenvolvimento. Então, prematuridade é um fator de risco para os dois, para o TDAH e para o TEA. Tá. A Mari colocou aqui, ó. Quando um aluno não atende na primeira chamada e se faz necessário falar com ele pausadamente e elevar o tom de voz para que ele atenda, se faz necessário atentar-se a esse sinal? Com você, Paulo. Olha, eu acho que talvez. Eu não sei quantos anos tem essa criança, mas Sim, é dependendo da muito. idade, talvez uma deficiência auditiva, que é uma coisa que a gente nem passa pela cabeça. Era o que eu ia falar. Pode ser comportamental, mas a gente tem realmente sempre que excluir se essa criança tem alguma deficiência auditiva. Ah, não. Quando o amiguinho chama, ela responde. Quando a professora ou a mãe chamam, ela não responde. Então, E eu acho lembrando que que pode. mesmo que existir essa característica, ela sozinha não fecha o diagnóstico de TEA, mas ela pode ser realmente um sinal. Pode sim. Tem muitas questões assim que os pais trazem de o filho não ouvir, o filho não manter contato, você chama, ele finge que não ouve, parece que é surdo. Realmente essa é uma queixa, assim. Sim. Gente, bota aí no balãozinho com um ponto de interrogação as perguntas, tá bom? Porque fica mais fácil de organizar aqui. Criança tem interação bem maior com adulto do que com criança na escola. Seria um caso isolado? Posso falar? Eu acho que depende muito da idade, primeiro de tudo, e do tipo de vida que tem fora da escola. Porque tem crianças, eu já vi acontecer muito, crianças que você vai ver e fora da escola ele convive muito com adultos. Ele é a única criança da família, ele às vezes não sabe nem se relacionar com criança, sabe? Eu não vejo isso como um sinal de alerta. Eu, como professora, eu acho que é uma característica dessa criança que precisa ser olhada, estimular mais interação com as crianças. E isso eu tô falando numa época normal, né, gente? Não pandemia, porque, né, pandemia. Mas muitas vezes o que acontece é por isso. Porque tá acostumado a conviver com adultos e às vezes nem sabe se relacionar com crianças. E o que a gente tinha falado também em algum momento da live, que a criança, para trocar com uma criança, ela tem que se fazer entender. Com um adulto, às vezes não. Às vezes ela Verdade. a gente vai oferecendo tudo e ela não precisa se esforçar muito, sabe? Então parece que a gente está Sim. implicando, ah, não, o que que é isso? Repete, fala, mas o que que você quer? É isso ou é aquilo? Mas é uma forma de estimular também. Olha, tem uma pergunta aqui assim, ó. A Jamile, ela escreveu em várias partes, então eu vou começar a falar e boto a última parte aí, ó. Boa noite. Sou mãe de um bebê de 2 anos. Ele ficava muito na TV. Porém, ele começou o atraso na fala e na interação. Já começou a falar, interagir e responder aos comandos. Os terapeutas estão duvidando do pré-diagnóstico de autismo. Eu acho que a principal chave é isso. Os terapeutas estão duvidando. Então, antes da gente pensar em diagnóstico, independente do diagnóstico, você está fazendo o melhor, que é já começar a intervenção precoce com os terapeutas. Tá? Então, 2 anos, Verdade. vamos lembrar da neuroplasticidade. Tem algumas características, repito, algumas características que não dá
por uma mensagem para fechar realmente o diagnóstico. Mas o Uhum. melhor que a gente pode fazer é começar a intervenção, que é isso que você está fazendo. Os terapeutas que já estão em conjunto com ele trabalhando para trabalhar o máximo que puder esse cérebro que está ainda em formação. Sim, com certeza. Quais dicas vocês podem dar para ajudar o máximo a criança nesse período crítico que estamos vivendo? Compre o Quer curso da começar? Paola. Ah, nossa! Uma propaganda dessa, bicho. É, sou suspeita para falar do meu curso. Aliás, eu já vou aproveitar aqui o seu gancho para dizer que a Anne, que fez essa pergunta, ela é aluna do curso. Então, Anne, eu tenho uma coisa boa para te falar. Vai ter um módulo bônus da doutora Flávia Lins. A gente vai estruturar um módulo dela muito Sim. maravilhoso, muito bacana, E de acordo com rico. as questões que vocês trouxerem, na verdade. Vai ser mais baseado na demanda Exatamente. que vocês acharem que está precisando nesse tempo de pandemia, quais são as dificuldades no dia a dia, como a gente pode estimular em casa. Vai ser baseado no que vocês trouxerem, na verdade. Exatamente. Então, Anne, já fica aí o spoiler para você. Vai rolar. Até abrir os comentários aí. Vai rolar um módulo bônus com a neuropediatra, a doutora Flávia Lins, que vai ser muito da hora, vai ser incrível. É, Vou começar, então, com essa questão de quais as dicas que vocês podem dar para ajudar o máximo a criança nesse período crítico que estamos vivendo. Eu vou ter que escolher, porque, assim, são muitas coisas. Eu comecei a colocar no meu Instagram agora, eu coloquei o que a criança precisa. Ela precisa de permissão. E isso é a premissa. Ela precisa de permissão para viver, permissão para participar da vida da casa, permissão para fazer, para viver as suas pulsões, as suas vontades, as suas necessidades. Porque se a gente fica o tempo inteiro só podando essa criança, o que que ela vai fazer, né? Então eu diria que permissão para ela poder fazer, para ela poder evoluir, crescer, focar no preparo do ambiente, pensando nos recursos que vão ser disponibilizados para essa criança, pensando na questão do brinquedo pronto de plástico, que oferece possibilidades limitadas de criação, de interação, a interação com os brinquedos de plástico é tempo muito limitado, criação, o poder de criação muito pouco, né? Então eu pensaria num ambiente preparado para essa criança criar, né? E enfim, e pensaria também em avaliar o uso das telas. Tem mais 1 milhão de dicas, mas assim, eu poderia fazer uma live só sobre isso. Inclusive, se vocês acham que é uma boa, dá um coraçãozinho, né? Um joinha, um negócio assim, que a gente pode pensar nesse tema. Doutora Flávia, qual é a sua dica? O que você diria para ajudar nesse tempo? Eu acho que é realmente muito delicado, porque se a gente for pensar que é um luxo, né, quando a gente tem disponibilidade de tempo para a gente ter que organizar o home office com as atividades para a criança, eu acho que é um pouco de questão também de priorizar, reservar um tempo na rotina para isso. Eu acho que isso é muito importante. Existem vários brinquedos que a gente faz de livros de forma lúdica. Eu acho que é uma opinião muito sincera minha agora. Eu acho que essa
questão de que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, olha, é 0 horas de tela até os 2 anos. É difícil, é muito difícil. Mas eu acho que, assim, tela, instituir a tela, realmente, ela tem um momento que ela, todo mundo, a gente conseguir reduzir, mesmo que seja, é um jogo interativo, fala as cores. Eu acho que o que a gente puder de brinquedos que a gente tenha que construir uma história, de fazer uma questão lúdica, de ter a questão sensorial, eu acho que se a gente conseguir, num pouco tempo que a gente se organizar para disponibilizar para aquelas crianças no dia, investir nessa questão. Lúdica e sensorial, eu acho que é o mais importante. Assim, seria a minha dica. Perfeito. Eu tirei os comentários porque tava dando uma travadinha. É, Vamos ver. Quando Então, estereotipia é autismo? estereotipia é uma das características, sim. Então, lembra que eu falei que tem movimentos e interesses restritos e repetitivos. Então, ela isolada não fecha o diagnóstico. Mas o que acontece muito O é que é a estereotipia. estereotipia? Então, pensar em interesses restritos primeiro. A criança sempre quer assistir o mesmo desenho, o mesmo episódio. A criança tem uma reação muito desproporcional quando a gente quebra a rotina, quando o pai muda o caminho, por exemplo. A gente faz sempre o mesmo caminho para a escola ou para a casa da avó, ou então muda a cor do sofá, muda o lençol que cobre a cama, a criança fica angustiada. Valentim, total. Pode ser o período, pode ser o período sensível da ordem. Teve um dia Porque que eu tomei água olha, na caneca dele, ele ficou assim, meu Deus do céu, tomei o água na caneca Valentim do tem, Valentim. galera, muito forte isso, mas é o período sensível da ordem. É assim, ele relutou comigo quando eu fui cortar meu coque, a história do lençol cobrindo o sofá é ele, chorou quando eu troquei. E é isso, um ponto isolado não fecha diagnóstico, né? Mas isso, a estereotipia, só para deixar claro, isso são interesses restritos e questão com rotina. A estereotipia são aqueles movimentos repetitivos, realmente, quando a criança quer expressar muita felicidade ou muita tristeza, então tem Assim, o a bater de mãozinha. palma, o balançar o braço, ou rodar em torno do próprio eixo. Tem algumas formas de autoagressão ou heteroagressão que a gente pode falar como estereotipias. Então, realmente são movimentos repetitivos sem uma função, aquilo não tem uma função de estou querendo realmente te machucar ou me machucar. É só uma tentativa de tentar se comunicar, de se expressar. Realmente é uma das características, sim. Mas não é suficiente para o diagnóstico. Isolado, sim. Ahn, E aí? Oi, Existe. meninas, parabéns, muito esclarecedor. Dúvida: existe tratamento comportamental para TDAH? Existe. Lembra que eu falei? Antes da gente pensar na famosa Ritalina, existem estratégias não medicamentosas. Então, principalmente, a gente pensar em organizar essa rotina, pensar numa psicoterapia, pensar num psicopedagogo, pensar num treinamento dos pais realmente na escola. Tem a questão da inclusão, que se a gente for falar sobre inclusão na escola, vai uma live inteira sobre o que a gente gostaria de ter e quais as reais possibilidades que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, na pandemia, então, nem se fala. Mas assim, quando a gente tem uma suspeita diagnóstico ou um diagnóstico fechado, a gente tem várias estratégias, sim, para intervir antes da medicamentosa. Por exemplo, Sim. sentar no lugar, por exemplo, tempo de prova, por exemplo, o ambiente em si.
A gente fala que o ambiente, não só a mesa dele da escola, o quarto, por exemplo, o menos informação, porque ele precisa se concentrar, entendeu? Realmente tem várias estratégias que a gente consegue intervir antes de medicar. Beleza. Tem uma questão muito legal, que eu acho que é para quando a gente está pensando no TDA, um pouquinho mais velho, assim, velho, uma criança maior, que é quando a gente vai fazer provas muito compridas, assim, até eu vi até uma questão do Enem, que se você realmente confirmar o diagnóstico, você tem estratégias de fazer provas diferenciadas. Então, em vez de você Sim. fazer uma prova trimestral, você pode fazer pequenas provas com conteúdos mais curtos, para a criança precisar manter menos, porque você esperar que ela... Pensa num TDA sem tratamento, medicamentoso ou terapia fazendo a FUVEST. Sentado ali 4 horas sem questões, com 5 alternativas e texto, entendeu? Então, o ideal é não chegar nesse ponto. O ideal é que a gente crie estratégias antes dele ter esses 18 anos, chegar na FUVEST, tem que encarar o Enem, a FUVEST, tudo isso. Sim, com certeza. Agora, a última pergunta, tá bom? Tem mais um monte, mas é que se a gente for responder todas, a gente não vai embora daqui nunca. Quais as principais características de uma criança autista entre 2 e 3 anos? Tá. Entre 2 e 3 anos, a gente pode já começar a pensar nesse realmente atraso de fala. Sempre que a gente tiver uma regressão, a gente precisa ir para um especialista. Então, olha, a criança que falava e parou de falar precisa ser avaliada por um especialista, tá? Outras questões que a gente tem que olhar é a parte sensorial, além da comunicação. Comunicação não é só linguagem, não é só fala. É aquilo que a gente comentou, de contato visual, de brincar com você, de te chamar para compartilhar aquela brincadeira com ele, de olhar para quando você aponta, de ter essa reciprocidade, de ter um jeito muito específico de brincar. Uma questão muito latente nessa idade é, por exemplo, a brincadeira lúdica. Então, dos 2 aos 3 anos, a gente está desenvolvendo muito isso. Olha, vamos pegar essa caneca e vamos fingir que ela chama Pedro. Ele vai falar, não, ela é uma caneca, sabe? Vamos Sim. montar uma historinha. Entendeu? Então, acho que tem essa questão, assim, que é muito de criar o lúdico e ter uma resistência ao lúdico, e ter realmente uma dificuldade de... O abstrato, assim? Tu faz de conta, sabe? Sim. Tem um teste que chama Teoria da Mente, mas a gente só faz acima dos 4 anos. Que é uma sequência de quadrinhos que a gente vai contando uma historinha para o paciente. E aí ele tem que supor o que aquele personagem está sentindo. O que está acontecendo? Para saber, para entender se ele está conseguindo se projetar naquela história, se ele está acompanhando essa questão mais Se lúdica de faz de colocando no conta, sabe? lugar, né? Mas Uhum. é a partir dos 4 anos que a gente faz. Sim. Eu acho que a rigidez também, né, é um Sim, aspecto importante. E não só a rigidez, uma rigidez num aspecto mais amplo, desde horário, determinado copo Valentina. até determinado amigo, determinada criança. Ele, quando rola essa preferência, acaba acontecendo uma. E, Eles mas relutam, né? essa rigidez, assim, de, por exemplo, é uma angústia desproporcional quando o paciente já é maior e está atrasado, sabe? Porque, assim, tem que chegar às 7 horas, ele tem que chegar às 7 horas. Se ele chegar às 7 e Sim, 5, ele vai se sentir muito falho, é uma angústia, uma ansiedade que isso é gerada, assim, por causa dessa rigidez, dessa falta de flexibilidade que a gente tem de falar, olha, tô atrasado, tô no trânsito, não tem muito como fazer, sabe? sim. Eu acho que a gente pode entrar nos finalmentes agora de algumas
alguns pontos que a gente poderia dar uma fechada, né? Eu acho, falando o que eu senti, né? O que eu sinto, que se tem alguma pulga atrás da orelha, buscar um profissional, entender que sim, existem marcos e faixas etárias ali, um tempo esperado para determinados marcos acontecerem, né? Mas que dentro disso, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus aspectos, que nem eu tô falando, o Valentim é cheio dos aspectos dele, por exemplo. Não, eu fiz o M7 do E, Valentim, a Paula nem sabe. e a questão de que um aspecto isolado, né, não fecha diagnóstico dessa muitos fatores envolvidos, de envolver professor. O professor é fundamental nesse processo, né? Professor, o pediatra, os pais, enfim. Se você quiser dar uma amarrada nisso, que a gente ia ter pano para manga aqui, ó, mais umas 3 horas. A gente pode marcar outra live, se vocês quiserem, se a doutora Flávia topar. Eu Manda acho que o bala mais aí. legal, realmente, da gente pensar nesses diagnósticos, o mais importante de tudo, acho que se a gente pudesse concluir essa live, seria que esses diagnósticos a gente não consegue bater martelo, a gente não consegue fechar o diagnóstico por uma mensagem ou por uma consulta. Que o mais importante é a gente ter a equipe multi junto. Então, vamos saber como é essa criança nos outros ambientes, como são os outros cuidadores, como são. Vamos trocar com os multiprofissionais. O que a TO me fala? O que a psicóloga me fala? O que a professora. Deixa eu ver o relatório escolar, sabe? Eu acho que essa é a principal questão. Não é, ai, meu filho tem um atraso de fala e brinca muito com dinossauro. Calma. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Vamos ver um pouquinho mais, vamos investigar, vamos com calma, vamos ver outra consulta, vamos pedir uma avaliação multiprofissional, sabe? Tem um atraso de fala? Então vamos mandar para a fono, independente do diagnóstico. Vamos mandar para a fono? Vamos pedir para a fono ver o que acontece? Eu acho que seria isso. Intervenção precoce e diagnóstico precoce seria assim para amarrar, para fechar, independente do Sim. diagnóstico. Perfeito, 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 perfeito. Eu acho que é isso, então. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu achei muito maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem mesmo como abranger todo o conteúdo que apareceu hoje, mas a gente pode pensar assim numa próxima. E foi incrível ter você aqui para falar um pouco mais dessas especificidades, né? A minha visão do lado de cá, como mãe, como professora, a sua visão do lado daí, né? Como médica, como especialista. Então, eu agradeço muito por você ter vindo. Eu vou falar de novo, vou vender o peixe dessa mulher, que ela faz também pediatria geral, né? Puericultura, ela tem um consultório, ela atende no consultório em Moema. E olha, a consulta dela vocês não fazem ideia. Eu nunca vi igual, é sério, é sério. Ela me mata de orgulho todas as vezes, porque é muito humana, muito Ah, atualizada, é assim, não fica olhando no eu que agradeço. relógio, Tenho muito. sabe? Falo muito, tá? São 11 horas da noite. Eu tenho muito a agradecer as minhas maiores. Eu sou completamente tímida e tenho uma aversão real à tecnologia. Então, para eu estar aqui olhando para uma telinha e falando, foi por insistência total dela. Acho que cuidar dos filhos dela também. Gente, vocês têm noção que é ser pediatra da Paola? Pensa a pressão que não é Ah, isso. Então, é um baita estímulo. imagina!
estudar, eu tenho que analisar, realmente. Mas não posso chegar lá e falar, olha, não sei. Não, claro, quando eu não sei, eu falo, não sei, vou ver e te falo depois. Eu sou muito sincera e eu falo mesmo. Imagina. Mas eu queria Não, agradecer muito mas esse incentivo de vir falar e expor e realmente conversar sobre a especialidade. Foi totalmente partiu dela e foi difícil. Tive um pouco de resistência, mas rolou. Obrigada aí, galera. não. E a gente ainda vai fazer o nosso módulo juntas. Foi muito maravilhoso você estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ouvi dizer que tem uma secretária Mara. Cadê? É o Peraí, que tem Nino. uma O Nino, surpresa. que é uma foto O do papai Nino. fechado, ele dá ele. Ele tava chorando. Você acha que eu não ouvi ele chorando? Ele Esse estava loiro. solando, pessoal. Ó o Oi, bico. gente. Loiro. Ele solou. Gente, Maravilhoso. é isso. Obrigada, obrigada. Estamos encerrando aqui, ó, quase 2 horas. Olha lá, você faz consulta online? Gente, adiciona essa mulher, vai lá, adiciona ela lá no Insta, né, Nino? Fala, ela é maravilhosa. Clica aí no. Aonde? Pode. Ela. Clica no meu nome aqui em cima, na live. Vai aparecer o meu nome e o dela. Adiciona ela, manda inbox pra ela, porque olha, gente, é sério. Ela é muito maravilhosa. Vocês podem vir bater na minha porta depois se não for. Sério. Né, Ninoco? Né, Ninoco? Obrigada. Beijo, Nino. Obrigada. Foi Dinossauro. ótimo. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer coisa, tô aí. Só mandar mensagem. Beijo, É amiga. nóis. Tchau, Um gatinho. beijo!